Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 14ª aula do curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado. Sou Juliano Posati, como você já sabe, né? Tá na 14ª aula, mas ainda me chama de Fabiano, de Cristiano, de Luciano, de Ciclano, de Beltrano, né? Mas então tudo bem, eu tô na 14ª aula dizendo eu me chamo Juliano Posati, do Círculo Escola, e tô aqui com você hoje para falar sobre curados por Jesus. Tema da aula de hoje, vem comigo. Olha, gente, já virou piada pública no círculo, entende? Eu tô sendo alvo de chacota já do meu time, entende? Porque a galera não acerta o nome. É Fabiano, é Luciano, é Cristiano, é Júlio. Aí outro dia apareceu alguém que acertou Juliano e colocou Rossati. Depois Quer saber de uma coisa? Galvão! Eu sei lá. Virou piada pública, entendeu? Virou piada pública. Então, eu estou aqui para te dizer, minha querida, meu querido, meu nome é Juliano Posati, tá bom? Não se esqueça disso. Mas pode se chamar de fulano, se chamar de Beltrano, qualquer coisa que rima com ano, acaba meio que parecido também. Chama do coração, tá tudo certo. Bom, estamos então no módulo 3 hoje, né? Já rolou a aula Pescadores de Homens e a aula Expulsão de Demônios. Você vê aí em tela, se você não viu essas aulas, vale a pena. Então vale a pena dar uma olhadinha nessas aulas. Lembrando sempre que, olha, esse curso é um curso inteiramente gratuito do começo ao fim. Gratuito é uma palavra ruim, na verdade, né? A única coisa é que o preço dele não é cobrado em espécies, não é cobrado em moeda, não é cobrado em reais, né? Você não precisa pagar um dinheiro para ver esse curso, para fazer este curso. Mas dizer que ele é gratuito também não é verdade, porque ele cobra o seu preço. Ele cobra um preço de perseverança, ele cobra um preço de determinação, ele cobra um preço de resiliência, ele cobra um preço de fidelidade, de você fazer todas as aulas até o fim, de você acompanhar, de você estudar. Então ele pede muito tempo de vida, ele pede muita vontade, ele pede muita determinação. Vontade é uma palavra muito chave para a aula de hoje, não é? Que é uma aula sobre cura. Então, não é que bem esse curso é gratuito. Acontece que o preço que ele cobra é um preço diferente. E eu quero saber se você está disposto a pagar isso, né? Quero saber se você está disposto a vir, dar um like, dar um joinha, não é? Colaborar para que o curso vá, deixar o seu comentário, mesmo que você esteja aqui no chat, deixar um comentário aqui embaixo, porque você sabe que isso ajuda. Ativar o sininho da notificação, não é? Ir lá para o Telegram, assinar lá o círculo para você receber as novidades. Passar esse curso pelo WhatsApp para os amigos, né? Tudo isso é o preço, é uma troca justa, é uma troca equilibrada. O curso está fazendo bem para você? Você está curtindo? Está mudando sua perspectiva? Botei um aquecedor aqui do meu lado, aqui em Curitiba tá frio, mas agora eu já tô começando a sentir aquele cheiro de frango assado, que eu acho que sou eu. Né? O curso tá bom para você? Enfim, vale a pena, né? Pô, divulga. Faz sentido para você? Divulga. Toda colaboração, tudo aquilo que você puder retribuir em termos de divulgação do curso, divulgação para as pessoas, é muito legal. Sabe, começou comigo agora uma mentorada a fazer as sessões de autoconhecimento, de talentos naturais, pontos fortes, né, que é a mentoria que a gente oferece no Círculo, e ela tá vendo, eu falei, você está na luta contra o câncer? Ela falou assim, não, eu já estou vencendo o câncer. Eu achei muito bonitinha, ela toda carequinha, parece a Monja Coen. E ela me disse o seguinte, falou, não conhecia você, eu conheci porque o meu terapeuta de Reiki, ele me indicou como parte do meu tratamento de cura, que eu faço sessões de Reiki toda semana com ele, como parte do meu tratamento, ele me prescreveu o curso
o seu curso na internet. E eu comecei a fazer o seu curso como parte do meu tratamento de cura. Puta, eu achei aquilo fantástico. Eu não sei quem é esse terapeuta de Reiki, mas olha, tá aqui a minha gratidão para você. Sabe quando você se sente jogando no mesmo time? Foi a sensação que eu tive com você. Eu vou te dizer que eu me senti jogando no mesmo time. Você passou a bola para mim, eu passei a bola para você, e eu tenho certeza que essa mentorada é que vai marcar o gol no final das contas nesse nosso passe de bola. Foi muito legal isso, foi muito... Sabe quando você se sente assim, cara, olha que coisa útil, que coisa bacana. Um terapeuta prescrevendo um curso gratuito do Círculo como parte do seu processo de tratamento de cura. E nós vamos ver muito disso na aula de hoje. Então, te agradeço demais e agradeço demais a você que de alguma forma olha para esse curso, vê valor, vê significado e retribui. Né? Retribui de alguma forma, vai, se inscreve num evento do Círculo, num congresso, numa oficina de mediunidade, num curso de exoconsciência, você que retribui de alguma forma, indicando, falando para os amigos, espalhando, fazendo propaganda do curso, muito, muito, muito obrigado. Então, sem mais delongas, hoje o tema da nossa aula é cura, não é? E efetivamente nós vamos falar sobre aquilo que dói em nós, não é? É um processo normal. Se a gente precisa de cura ou se nós estamos buscando a cura é porque alguma coisa está doendo em nós, nós estamos tendo uma experiência de sofrimento, uma experiência de dor, alguma coisa nos incomoda, alguma coisa em nós perdeu a harmonia, não é? E porque perdemos a harmonia, não é? De alguma forma, nós buscamos o restabelecimento desse equilíbrio, não é? Nós buscamos a cura. E uma das coisas que mais marcou a passagem de Jesus, o trabalho que Jesus fazia, não é? Era justamente a cura, o impacto de consequências físicas objetivas nas pessoas que o procuravam, não é? E nós temos N trechos muito interessantes sobre isso em todos os evangelhos, nos apócrifos e coisa e tal. Mas aqui eu selecionei para a gente um trechinho de Marcos, capítulo 32 a 39. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades. Olha que interessante, né? Trouxeram todo mundo que estava doente, enfermo, e aí... Veja a sutileza de Marcos, né? Ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Muitos não é todos. Primeira dica aqui, né? Muitos não é todos. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Galileia. Então essas curas acontecem na cidade de Cafarnaum. Veja que ele não estava muito interessado na publicidade de quem ele era, a priori, porque aquilo poderia de alguma forma atrapalhar o andamento do projeto, não é? Ele precisava que primeiro as pessoas prestassem atenção naquilo que ele falava e naquilo que ele fazia, muito menos em quem ele era, né? Essa identidade, ela vem como uma entrega posterior, como uma entrega muito mais iniciática, tá? Isso é muito comum no trabalho de Jesus, porque você percebe aqueles círculos de intimidade que eu já falei em aulas anteriores, os círculos de intimidade. Jesus, ele meio que segue realmente aquele preceito hermético que diz: leite às crianças, carne aos homens formados. Ou seja, o que cada consciência dá conta de digerir, entende? Então, publicamente, ele ensina o perdão, ele ensina o amor, ele ensina a oração. Para as pessoas mais próximas, ele ensina o lado místico, o lado interior, num diálogo, por exemplo, com a samaritana, com Nicodemos. Você vê que a profundidade na qual ele entra é muito maior, é muito mais iniciática. E mesmo você vê que
vai rolar, por exemplo, uma passagem que ele tá ficando famosinho, #influencer, e aí o que acontece? Tá uma confusão, o pessoal acha que ele é Elias que voltou, é um dos profetas reencarnados, uns dizem que o senhor é fulano, ciclano e tal, e aí, como eu falei, né, ele pergunta, e aí vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele está preocupado com esse círculo mais interno dos discípulos, dos apóstolos, porque com esse círculo mais interno ele poderia e deveria entregar a sua identidade, mas não era ele que deveria se anunciar, não era ninguém que deveria apontá-lo. E aí Pedro levanta, como nós vimos na aula Pescadores de Homem, ele fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, quer dizer, ele vai direto na identidade da identidade. Pô, você está canalizando aqui para a gente algo de supremo. E ele fala para Pedro, fala, você é muito feliz, cara. Você é o cara, porque não foi ninguém que te contou isso. Não foi nenhuma live que você ouviu isso. Você não ouviu isso em nenhum livro. Não foi nenhum fuxico de WhatsApp que te contou isso. Quem te contou isso foi o meu Pai que está no céu. E é por isso que agora, Simão, eu vou chamar você de pedra e sobre essa pedra eu vou montar minha comunidade. Porque esta pedra, esta solidez espiritual de Pedro vem de um relacionamento íntimo com o todo, com a consciência cósmica. A verdadeira fonte de todo conhecimento, de todo saber, de toda verdade, a realidade única, a realidade real, que é essa consciência cósmica. Então Pedro responde do fundo do seu coração, do fundo do seu interior, do meio de si mesmo, ele vira e fala, tu és o Cristo. Isso que o senhor é o Cristo. Eu sei, o senhor é o Cristo, é Filho do Deus vivo. O senhor está manifestando aqui o que é a coisa toda. Então, é curioso ver, porque aqui ele não deixa nenhum demônio falar sobre a identidade dele. Nenhum demônio. Ele bate realmente, ele bate em todos os... Ele manda se calar realmente todos os espíritos e sair, depois os espíritos sabiam. Esses espíritos malignos sabiam exatamente a identidade espiritual de Jesus, a cidadania espiritual de Jesus, eles sabiam. E porque eles sabiam, eles podiam falar e ele não deixava. Não deixava. Porque aí, então, veja só, por que ele não deixava? Porque primeiro isso ia causar muita controvérsia, e segundo porque era preciso que as pessoas passassem pelos graus de iniciação naturalmente. Então começa a ouvir a doutrina, começa a ouvir o ensinamento, começa a ouvir o preceito moral, começa a reformar o seu pensamento, começa a mudar o jeito, a cabeça, como é que pensa. Aí Jesus ia, aproveitava esse momento, nós vamos ver na aula de hoje, curava a pessoa. E aí, aos poucos, a própria pessoa, com o desenvolvimento da sua espiritualidade, ia saber quem era aquela pessoa. Mas não ia ser fruto de publicidade de espírito maligno, percebe? Então ele vaza de Cafarnaum, vai para Galileia. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Veja, isso aqui é uma coisa extraordinária, né? Se eu fosse pegar lá a psicologia de pontos fortes, eu já diria que Jesus tem o talento da intelecção também, porque ele é todo público e tal, mas ele se retirava. Isso é um hábito extraordinário, tá? Que todos nós deveríamos ter o tempo todo, principalmente nós que estamos à frente desse movimento de expansão de consciência. Então botamos nossa cara em vídeo, botamos nossa cara em rede social, somos os influencerzinhos, hashtag, ganhamos plaquinha do YouTube, aparece entrevista, principalmente nós que estamos à frente, ou você que faz um trabalho terapêutico, que atende pessoas, eu atendo também pessoas, hoje tem um grupo de mentorados, você que tem seus pacientes, seus terapeutizados, você que é médico, você que é psicólogo, não é? Você que dá treinamento em empresas, por exemplo. Todos nós que de alguma forma temos que levar conhecimento. Você que é professora, você que é professor,
não é? Você que dá capacitação, você que é personal trainer, cara, você que move de alguma forma, que serve de alguma forma pessoas. Todos nós deveríamos ter muito claro isso aqui, ó. Jesus vaza na madrugada, antes que ninguém veja, ainda escuro. Ele vai para um lugar deserto e vai se conectar, ele vai se abastecer. Ninguém dá aquilo que não tem, gente. Ninguém dá aquilo que não tem. Nós damos aquilo que nós recebemos, né? Nós damos aquilo que nós recebemos, mas para isso é preciso receber. Nós temos sempre, às vezes eu vejo assim, os terapeutas, as pessoas assim, que dão retiro, não sei o que, os caras não param o tempo todo. São mais workaholic do que quando era um executivo de multinacional. Você fala assim, filho, pare quieto, descanse, encontre o seu retiro, encontre esse lugar deserto. Deserto aqui ele é um lugar, claro, físico, mas também traz uma simbologia. Deserto é onde não cresce nada. Deserto é onde não cresce capim, não cresce mato, não cresce nada, né? Então, deserto, espiritualmente falando, é um lugar na sua consciência onde não cresce nenhum desejo, onde você está fora de todo desejo, fora de toda vontade, fora de todo barulho, fora de toda distração, onde nenhum sentido seu está te distraindo. Isso é deserto. Então é aquele momento em que você se retira, é aquele momento em que você tira um dia de descanso, é aquele momento que você vai para um lugar, você vai andar num parque, você vai pisar num chão, você vai andar numa praia, você vai andar descalço na terra, você vai fazer jardinagem. Retiro, fora. Nós precisamos fora. E neste lugar fora, onde a nossa mente está ali zerada, desértica, buscar a conexão que nos reabastece. Isso é uma coisa que todos nós deveríamos fazer, principalmente os que estão à frente, principalmente os que movem pessoas. Mas todos nós como seres espirituais, independentes, você pode ser contador, você pode lidar com números o tempo todo, o dia todo. Beleza. Você tem que ter o seu momento de retiro, você tem que ter o teu momento de conexão, porque a energia, você tem que... Sabe aquele momento que, cara, todos nós temos um aparelho de celular. Todo celular tem um momento do dia que vai lá e plum, carrega a bateria. O que acontece se você não carrega a bateria? A bateria acaba. Todos nós precisamos recarregar a bateria na única fonte de energia de toda a criação, que é o quê? O todo, o pai de todas as coisas. Então é esse momento que você vai recarregar suas baterias. Joana, mas o que eu faço? Eu chego, eu fico pensando, o meu pensamento foge, a minha cabeça não para. Cara, o que você precisa fazer para tomar um banho de sol? Você precisa ir pro sol. Tira a roupa e vai pro sol. E o que você tem que fazer para tomar um banho de sol enquanto está debaixo do sol? Você precisa estar embaixo do sol. Só. E o sol vai ser o sol e você vai ser você. Isso é um momento íntimo. Isso é um momento de intimidade. Vá para a presença ou coloque a sua consciência diante da presença do todo. Do Pai de todas as coisas, do Deidei. Eu chamo de Deidei hoje. Vai, senta ali com ele. Senta ali, tira suas roupas, no sentido de tira a sua proteção, tira a sua necessidade de sensações, tira a sua necessidade de arrepios, vai tirando tua roupa. Tira as roupas da preocupação, tira as roupas do medo, tira as roupas da culpa. Seja simplesmente quem você é, porque ele te ama como você é, porque você é como ele te fez. Ponto. Né? Você é como ele te fez. Ponto. E ali você vai estar na presença dele. Fala, papai, seguinte, eu tô aqui para tomar um banho de sol, para tomar um banho de luz, um banho da tua luz para me abastecer. Tô aqui quietinho. E vou ficar aqui 15 minutos. Vou ficar aqui 20 minutos. Faça isso todos os dias. Todos os dias. Faça isso todos os dias. Você vai ver.
Então nós precisamos disso, tá? O que Jesus ainda fazia, além desse contato, ele ia para um lugar mesmo para se retirar, abastecia, dava aquela mega carga e ainda voltava, tá? Simão, veja aí em tela comigo, Simão e seus companheiros o procuravam ansiosos e quando o acharam disseram-lhe, todos te procuram. Sabe por que todos o procuram? Porque ele era cheio dessa energia, cheio desse espírito. É como as abelhas que são atraídas pelo perfume de uma flor que desabrocha com o sol. Quando nós nos colocamos neste estado de presença, nos expomos a essa luz que vem do divino, que vem do todo, todos os dias, a nossa vida espiritual desabrocha. O nosso perfume espiritual desabrocha. E quando o nosso perfume espiritual desabrocha, nós atraímos todas as abelhinhas. As abelhas vêm. Eu vejo muita gente que fez migração, resolveu ser terapeuta, aquele cambalacho de confusão e não sei o que, aí de repente se vê sem paciente nenhum. Ora, se você está sem paciente nenhum é porque provavelmente sua vida espiritual não desabrochou, desculpa te falar, mas é verdade. Provavelmente o seu perfume espiritual não desabrochou, e não desabrochou porque você não está se expondo à luz do único sol que ilumina toda a criação, que é o Pai de todas as coisas. Se você não tem uma vida mística, uma vida espiritual profunda, como é que você acha que você vai atrair? Como é que você acha que a vida vai colocar você para colaborar com outras pessoas se você não consegue colaborar consigo mesmo? Se você não consegue olhar para si, percebe? Não... Aí dá merda às vezes quando vem paciente com um tipo de terapeuta assim, que faz um monte de curso, mas não tem vida mística, não tem vida espiritual. Como é que você quer trabalhar com a terapia que lida com a dimensão espiritual se você não tem vida mística? Se você não tem vida espiritual? Isso é hipocrisia, percebe? Isso é hipocrisia. Ou você constrói uma vida mística, uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com essa fonte, se recarrega, se coloca como humano. Eu vejo muita gente que é o X-Men da espiritualidade. Ele ajuda todo mundo, mas ele não precisa da ajuda de ninguém. Porque ele é o tal, ele é o bom, ele é isso, ele é aquilo. Nossa, aquela pessoa que o cocô deve ter um perfume Glade, faz um cocô cheiroso, até porque ela é muito evoluída. Deixa de ser conversa fiada. Cadê a tua vulnerabilidade? Cadê a tua humanidade? Cadê a tua necessidade de se abastecer com a fonte? Percebe? É hipocrisia. É vender uma imagem que na verdade não existe. De um super-homem, na verdade, que é um caricato, percebe? Todos te procuram, e ele lhes disse, vamos a outros lugares, aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Olha a determinação de Jesus, tá todo mundo atrás dele, aquele rebuliço, ele volta desse retiro com clareza de direção. Gente, é o seguinte, aqui deu, vamos para outra. Mas tá todo mundo te procurando, aqui deu. Como é que ele sabia essa direção? Como é que ele sabia? Gente, porque ele se orientou com o sol. Ele se orientou com o sol espiritual, percebe? Ele se orientou com essa luz, ele volta com clareza. Esse é um dos impactos da vida mística, da vida de espiritualidade, da construção de um relacionamento com o divino, com o todo, com o Pai de todas as coisas, Deus. Esse é o resultado, é uma clareza mental quanto à direção que você deve seguir. É uma clareza mental quanto ao que deve ser feito. Olha, gente, 98% das pessoas que procuram um programa de mentoria no Círculo, para ser atendidas assim, um a um, cara a cara, 98% das pessoas dizem, eu não sei o que fazer. Estou perdido. Eu não sei qual caminho. Eu não sei que direção tomar. Travei. Sabe como vai destravar? Vai destravar quando criar uma vida de espiritualidade genuína. Porque não sou eu, não é a Mônica, não é a Fernanda, que são mentoras do Círculo, não é... Gente, curso vai ajudar, mentoria vai ajudar. Mas você quer saber a real?
A real é que só você se ajuda definitivamente. Só a sua decisão de entrar e de viver essa sintonia que vai te levar. Claro que se der uma travadinha, conte com o nosso programa de mentoria. Estou dizendo isso, né? Mas assim, clareza, essa busca de clareza, ela precisa ser construída. E como que ela é construída? Ela é construída com espiritualidade, ponto. Baby, é isso, né? Eu não vou ficar aqui, eu não vou trazer nessa aula mais do mesmo, né? Você já sabe o que Jesus dizia quando curava. Tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Ele curava físico, curava emocional, inter-relação. Eu não vou trazer mais do mesmo hoje. Eu quero entrar realmente na operação. Eu quero entrar na filosofia. Eu quero entrar no segredo por trás disso. E eu também não vou trazer mais do mesmo daquilo que ninguém ainda acredita e se acredita não pratica. Sabe assim? Trazer uma tonelada de estudo científico sobre o poder da oração, uma tonelada de estudo científico sobre os benefícios para a saúde de uma vida espiritual, uma tonelada de estudo científico sobre o poder da meditação na sua saúde e na qualidade de vida. Cara, desculpa, eu não vou ser sua babá intelectual, não vou ser babá intelectual, não vou mastigar, não vou bater esse monte de estudo no liquidificador para você ver. Veja em tela comigo, sério. Sai um pouco dessa cabana da preguiça mental. Vai para um lugar chamado Google, não sei se você já ouviu falar. Digita assim, ó, estudos científicos sobre o poder da oração. Tem 859 mil resultados para você ver. Estudos científicos sobre cura e oração, 396 mil resultados. Estudos científicos sobre Reiki, 572 mil resultados. Estudos científicos sobre imposição das mãos, 1.360.000 resultados. Eu não sou babá, você também não é quadrado, você também não é quadrada. Se vira, vai atrás desses estudos, vai ver, você vai cansar de ver o impacto da oração objetivo, mensurável, científico na qualidade de vida. Você vai ver impacto de imposição de mãos no sistema imunológico, fortalecimento de célula de defesa, regeneração espontânea, cura, resposta mais rápida, tratamento. Olha, você vai ver de um tudo. Está aí para quem quiser ver, mas a gente ainda vê e não acredita. E se acredita, não pratica. Porque é a boa e velha preguiça mental, né? Uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Mas para entender cura, a gente precisa entender doença. O que é doença? O que é cura? O que é doença? O que é cura? O que é doença? Então eu trouxe 3 visões diferentes sobre doença e sobre cura, tá bom? Trouxe a visão mais oriental pelo Yogananda, trouxe uma visão mais ocidental pela Organização Mundial de Saúde, trouxe, entre aspas, uma visão que vem do plano espiritual com Emmanuel. Vamos dar uma olhada, olha aí comigo. Para Yogananda, né, nesse pensamento mais oriental, a doença consiste numa condição desarmônica que produz dor ou infelicidade num ser vivo. Então, uma condição desarmônica, é o rompimento da harmonia. Vai produzir dor física ou infelicidade no ser vivo. Veja que o oriental imediatamente já entendia a infelicidade ou a ausência de paz, de serenidade, de harmonia como uma doença, como algo que estava ali afetando. Seja de modo imediato ou seja de modo tardio. Então veja, é alguma coisa que causa desarmonia, ela vai causar dor ou infelicidade agora ou depois. Então aqui já existe uma consciência da psicossomatia. Psicossomatia é o efeito na matéria daquilo que vem da psique. Psicossomatico. Psico, aqui, mente, soma, corpo. Psicossomático, aquilo que se manifesta no corpo a partir da mente. Os seres humanos estão sujeitos a 3 tipos de enfermidade, aquelas que afetam o corpo, as que afetam a mente
e aquela que afeta a alma. Então veja só, eu trouxe esse esquema aqui para você, corpo, mente, espírito, e o epicentro disso é a harmonia. Então o epicentro é a harmonia, dentro da ideia do Yogananda. Para você ter saúde, para você ter equilíbrio, na verdade você tem que ter harmonia entre todos esses círculos e esquemas. Então veja, se a gente pegar pelo dicionário etimológico, que eu achei muito legal, a harmonia vem do latim e vem do grego, na verdade, também tem uma referência no grego que vai dizer sobre um esquema de unidade, tá? Então, harmos pode ser interpretado como união, com raiz indo-europeu do ar, que é juntar. Então, a harmonia é juntar, unir. Então, compreendendo a fluidez de um conjunto de sons, bem como um estado organizado de situação aplicável a contextos tão diversos quanto o funcionamento de um governo ou do corpo humano. Revela uma composição capaz de produzir prazer e tranquilidade. Paz, saúde, serenidade, pus aqui, né? Seja como observador ou ator ativo, a falta dessa estrutura de bem-estar implica que há um conflito ou falha, localizando o caos no extremo antagônico. Então, aqui 2 pontos interessantes. Primeiro, esse estado de união que junta, que envolve, que combina de harmonia, né? Um estado de unidade, uma unidade harmônica, uma unidade que está ali junta, ok? É um estado organizado de situação, ou seja, ele foi ordenado, tá? E essa composição, ela produz prazer e tranquilidade. Eu pus aqui na reflexão uma definição que eu elaborei a partir desses conceitos sobre a harmonia. A harmonia como estado de unidade ordenada, interativo, que gera paz, serenidade, saúde e tranquilidade. Então é um estado de unidade ordenada, ou seja, que atende a uma ordem. Mas ordem de quem? Ordem como reflexo desse princípio organizador do universo. Bandeira do Brasil, originalmente, estava escrito lá, amor, ordem e progresso. Amor como princípio, a ordem como meio e o progresso como fim. A ordem aqui não tem a ver com alguém que ordena ou com alguém que manda, mas tem a ver com um esquema harmônico de disposição, um esquema que organiza o caos em cosmos. Isso é uma ordem, vamos dizer, a percepção filosófico-espiritual de ordem não é ordem que alguém manda. Depois cortaram, botaram ordem e progresso, quer dizer, obedece, trabalha que vai para frente. Aí já desvirtuou tudo, perdeu-se o contato com a filosofia da palavra ordem. Ordem aqui tem a ver com ordenação, com orquestração, com algo que junta, que une de uma maneira tão organizada que produz serenidade, produz paz. Isso é harmonia. A harmonia é quando a gente começa a atender, quando a gente começa a refletir em nós esta ordem que organiza todo o caos em cosmos. Isso é harmonia. Olha, tendo isso em vista, claro, nós podemos adoecer nas 3 dimensões, corpo, mente e espírito. Você vai no teu corpo, por exemplo, veja aí, você pode adoecer por causa de uma bactéria, de um vírus, toxina, ferimento, distúrbio, né? Mas Juliana, se a pessoa está bem, ela não pega uma bactéria. Você está harmônica, está feio. Bom, então corta a tua mão, vai lá e esfrega numa bactéria que eu quero ver se não vai pegar. Claro que vai pegar. Percebe? Porque sofreu um acidente, bateu a cabeça. Não, mas era uma pessoa tão espiritualizada que não doeu. Porra, mas rachou o coco, claro que vai doer. É físico. É físico. Eu nunca vi uma pessoa com fratura exposta receber reiki e voltar a fratura pro normal. Você já viu? Não, porque o que ela precisa de pronto-socorro mesmo. Ela precisa botar o osso no lugar, precisa fazer uma atadura, etc e tal.
Ela pode depois receber energia, tratamento, etc e tal, e acelerar o processo de recuperação, mas não vai pressupor ação física. A gente tem umas brisas assim, né? Que acha que vai receber tudo. A pessoa acabou de capotar ali, tá com o bucho rasgado pra fora, você vai o quê? Fazer joreio nela? Porra, não, né? Não. Percebe? Porque é físico, teve uma ruptura física, teve um trauma físico. Teve um trauma físico que precisa de uma intervenção física. Ponto. Ponto. Você pode ficar doente ali, você pode ter sofrimento ali. Você pode ter um sofrimento mental. Você pode ficar doente mentalmente. Então, ó, medo, fobia, preocupação, ansiedade, excesso de controle, estresse, melancolia, raiva, ganância, egoísmo, maus hábitos, possessividade. Você pode ter tudo isso, todas essas doenças na sua mente. E no espírito, qual a maior doença do espírito? A maior doença do espírito é a ignorância da realidade única. O espírito ele fica tão identificado com a ilusão que ele esquece que ele está em comunhão com o todo. Ele esquece que ele é um pensamento de Deus. Ele esquece que ele é feito do Espírito de Deus. Ele esquece que tudo no universo é energia e que não há separação. E aí ele incorpora o que é a noção de separatividade. A noção de eu estou sozinho, a noção de eu não tenho ninguém, a noção de eu briguei com Deus, Deus está longe de mim, eu estou longe de Deus. Tudo isso é uma ilusão. Porque na verdade nós todos estamos mergulhados na mente do todo, né? Mas nós vivemos esta ilusão. Percebe? E a ignorância do espírito é justamente perceber ou entender que ele está separado de Deus. Essa ignorância que dá esse attachment com a ilusão. A ilusão que visava produzir a liberdade, a escolha, acaba produzindo a prisão do indivíduo em si mesmo, separado de tudo. É a maior doença. Aqui eu fiz um esquema interessante para a gente compreender isso. Veja só, o C é corpo, tá bom? Corpo pode afetar a mente. E a mente, por sua vez, pode afetar o espírito. Então, por exemplo, teu corpo, você sofre um acidente e esse acidente causa algum tipo de recuperação muito dolorosa para você. Além da dor do seu corpo, isso começa a causar uma dor na sua mente. Porque você se vê incapacitada, você se vê limitado, você se vê fora da plenitude da sua manifestação, né? Então você vê alguma liberdade cerceada, você já não pode comer tudo. Então você fica um pouco triste, um pouco chateado, começa a afetar a sua mente, percebe? Aquilo que afeta prolongadamente a nossa mente começa a afetar o nosso espírito. Começa a mexer com o nosso espírito. Uma coisa é uma tristeza, uma doença, sabe, uma tristeza. Fiquei chateado, fiquei triste, fiquei enjoado, fiquei indisposto, fiquei com raiva. Uma coisa é a experiência esporádica, né? Ela é como é que se diz? Episódica, né? É um episódio de tristeza normal, um episódio de indisposição, um episódio de mau humor. Outra coisa é quando isso começa a se prolongar continuamente, e aí isso pode afetar o espírito. Por outro lado, a recíproca também é verdadeira. Ó. O espírito, flechinha para o M, afeta a mente. Então, eu de repente começo a praticar esse estado de presença, esse estado interior, buscando realmente a presença do todo. Meu espírito se energiza com essa consciência de que não há separação, de que nós estamos todos unidos, nós estamos todos no todo. Isso começa a mudar a minha disposição mental. E quando começa a mudar e afetar a minha disposição mental, ele começa a curar a minha mente. E quando começa a curar a minha mente começa a afetar o meu corpo. Então você vai ver N estudos, por exemplo, de pessoas que recebem tratamento de Reiki e que tem uma tolerância muito maior à dor ou um incômodo muito menor, tem a redução do incômodo. A pessoa começa a ter uma serenidade maior, porque a serenidade vem da mente, percebe? Nesse esquema aqui, é importante a gente notar que é na mente humana que se produz a consciência do espaço-tempo. A mente humana, ela produz a consciência do espaço e do tempo.
Essa consciência do espaço-tempo, ela funciona, como você está vendo aí, como dois amortecedores. Dois amortecedores. Portanto, o impacto do corpo, ele não vai direto para o espírito. E o impacto do espírito não vai direto para o corpo. Porque ambas as interações, para o bem e para o mal, são amortecidas com a consciência do espaço-tempo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que se você é um porra louca que enche o rabo de cachaça todo dia, né? Loucaço, não tá nem aí, vai pra balada, enche o cu de cachaça até 4 horas da manhã todo dia, isso não vai afetar diretamente o teu espírito, mas vai começar a afetar a tua mente. Porque você vai começar a ver que junto com a ressaca vem o vazio. Junto com a glicose se produz em você uma sensação de ausência. Você percebe que aquela alegria da porra louquice não durou. Você percebe que aquilo não durou, aquele prazer não durou. E você começa a ficar desesperado, ansioso, deprimido, mal-humorado, indisposto. Isso começa a afetar a sua mente, até o próximo porre, a próxima bebedeira. E se isso vai se repetindo continuamente, isso vai começar a deformar os seus corpos espirituais. Essa informação começa a ficar marcada. E aí, coleguinha, vai por mim. A hora que você chegar no plano espiritual, a treta vai ser braba, porque a ressaca vai ser perispiritual. A ressaca vai ser astral. E aí eu quero ver como é que vai ser. Isso vale para cigarro, isso vale para esse sexo louco que a gente vê hoje em dia. Percebe? Eu não tenho puritanismo com o negócio de sexo. Eu acho que é linda a concepção da gente poder se conhecer, da gente poder experimentar diferentes coisas e tal. Acho lindo. Acho legal, acho bacana que a gente esteja rompendo com aquele moralismo, com aquele controle que a religião exercia sobre isso. Mas será que nós estamos fazendo isso de uma maneira que nós nos valorizamos? Aí que está o ponto. Será que nós estamos nos valorizando? Será que nós estamos num exercício de liberdade? Ou será que nós estamos sendo conduzidos por vícios e hábitos terríveis que nos controlam sem que a gente perceba? Uma pergunta. Será que eu sou realmente livre quando eu faço o que eu quero? Será que eu sei o que eu quero? Será que eu me conheço o suficiente para saber o que é vontade, o que é de fato a minha vontade, o que é de fato aquilo que eu quero? Será que eu sei diferenciar o que eu quero, o que outros quiseram que eu quisesse? Será que eu me conheço o suficiente para saber o que é meu e o que é fruto da cultura, da publicidade, das macro tendências, que só querem fazer com que eu assuma uma nova identidade para que nessa identidade eu consuma um determinado range de produtos e serviços, percebe? Será que eu sou livre mesmo nesse ponto? Percebe? Será que eu estou agindo com liberdade? Será que eu sei o que eu quero? Ou será que eu vivo o que outros quiseram que eu quisesse? Tudo aquilo que a gente vai fazendo com o corpo repetidamente, você já sabe, você tem uma coisa chamada neuroplasticidade no teu cérebro. As sinapses, os neurônios vão se conectando e vão criando caminhos de atalho, porque já sabem que você vai agir daquela forma. Veja, se o hábito mexe com o seu corpo, quando mexeu com o seu corpo, cristalizou tua mente. Quando cristalizou a tua mente, fudeu teu espírito. Desculpa falar, mas lascou teu espírito. Tuas camadas perispirituais já estão afetadas. E qual que é a diferença? A diferença é que quando você já não tiver corpo e quando você já não tiver a consciência do espaço-tempo, você estiver no plano espiritual, aí você vai viver
todas as consequências desses atos imediatamente sobre o teu espírito. Aí a coisa pega. Aí a coisa pega. Por outro lado, quando você começa a meditar, desperta, começa a ter uma vida espiritual, a primeira barreira que você vai encontrar é tua mente. Porque a tua mente vira e mexe, ela quer voltar para a ansiedade, ela quer voltar para aquela tristeza, ela quer voltar para aquele estresse, ela quer falar aquele monte de coisa, ela quer gritar. A sua mente está acostumada, ela cristalizou. Cristalizou tanto do ponto de vista mental, como você sabe, sinapses dentro da ideia de neuroplasticidade ali, conexões de neurônios ali, caminhos e atalhos por causa do hábito que você adquiriu. Então não é só mente, como é corpo também, tá? Quando esse espírito se firma sobre a mente, vai tempo para reorganizar essa mente. É preciso afirmar todo dia, no espaço e no tempo, para que essa mente se reorganize e comece a afetar o corpo. Então é aquela coisa, a pessoa fumou 40 anos, arregaçou o pulmão, aí entregou o coração para Jesus, expandiu a consciência e começa a mentalizar para o universo. Meu pulmão vai ficar bom, meu pulmão vai ficar bom, meu pulmão vai estar novo, agora vai estar novo. Ótimo que você mentalize, mas lembra do sistema de amortecimento. Foram 40 anos estragando. É a mesma regra, gente. Esse amortecedor do espaço-tempo funciona para cagar e funciona para limpar. Funciona do mesmo jeito. Mesma regra, equilibrado. Ah, mas o que acontece quando a pessoa se cura? O que acontece quando a pessoa se cura é que ela entra em contato com uma vontade espiritual que está muito forte e ela dá o pulso do espírito para a mente e da mente para o corpo. Então é força de vontade, é força de querer. Veja só aqui, entre essa subordinação das dimensões, o Yogananda vai dizer o seguinte: a dor física, ela não traz sofrimento mental se a mente é poderosa. Os mártires, com a mente fixa em sua devoção a Deus, mantiveram a serenidade interior mesmo enquanto eram queimados vivos. Jesus conhecia a relação causal entre a mente e o corpo, e entre a alma e Deus. Desse modo, ele era capaz de controlar a estrutura atômica das células e harmonizar as perturbações psicológicas, restaurando assim qualquer corpo ou mente doentes. Percebeu a interação? Existe uma subordinação. Quanto mais forte o espírito, mais forte a mente, mais forte o corpo. Acabou. Existe essa subordinação. O corpo não afeta a mente é forte, e a mente não afeta o espírito forte. Porque aí é uma subordinação. O corpo e a mente estão submetidos ao espírito, não é o espírito que está submetido. Só que na subversão que nós fazemos, o espírito acaba apanhando da mente e do corpo pelos processos, não é? O que Jesus fazia? Eu até trouxe aqui para vocês, olha só, a estratégia de Jesus nesse ringue da ilusão. Olha aí o meu Jesus Fighter aí no canto, ó. Pronto para... O que Jesus fazia nesse esquema aqui, ó? Primeira coisa, era nocaute na mente aprisionada com golpes certeiros de perspectiva e amor, né? Primeira coisa que Jesus fazia, Jesus agia na mente. Eu estou fazendo uma paródia aqui, é claro, né? Golpes certeiros de perspectiva e amor. Jesus nocauteava, ele abalava a mente do sujeito com perspectiva e com amor. Então o sujeito, por exemplo, era cego, ele acreditava piamente que os pais dele tinham cometido um pecado e que Deus amaldiçoava os pais através da cegueira do filho. Sabia disso? Era uma estrutura lá de crença. Então ele acreditava nisso. Quando Jesus chega e fala assim, os teus pecados estão perdoados, a autoridade dele entrava no plano mental do sujeito e fala assim, peraí, meus pecados estão perdoados, os pecados da minha família estão perdoados.
Os pecados estão perdoados. Espera aí, esse cara está dizendo que os pecados estão perdoados. Esse cara está dizendo que o pecado é uma ilusão. Esse cara está dizendo que pecado nunca nos separou de Deus e que Deus jamais faria isso. Meu Deus, Deus é amor, Deus me ama. Olha que louco. E eu estava aqui mentalmente condicionado a essa situação. Pá! Nocaute nessa mente que está aprisionada, percebe? Está aprisionada numa crença limitante, está numa afirmação, numa realidade. Ele chegava com conhecimento e pum! Nocaute na mente. A hora que a mente se balançava ali, ele ia e nocaute no corpo. Aí era o magnetismo. Ele ordenava mentalmente a reorganização atômica. Que é quando ele fala assim, e aí, ô bando de fariseu, o que é mais fácil para vocês? Eu perdoar os pecados dele ou dizer para essa pessoa que não anda, levanta e anda? Pois para que vocês entendam como funciona, os seus pecados estão perdoados, agora levanta e anda. E a pessoa ia, levantava e eles falavam, pô, como é que é? Né? Era nocaute na mente e no corpo. Na mente ele entrava com perspectivas e com amor que acolhia incondicionalmente. No corpo ele vinha com a ordem mental que reorganizava. Aí era energia, era físico no físico. E depois ele ainda dava um golpe de misericórdia na mente. Quando ele dirigia a palavra para essa mente, marcava pela mente o espírito. Como é que ele fazia isso? Ele dizia assim, vai e não peca mais, porque a tua fé te curou. Pô, minha fé me curou? Peraí, foi porque eu quis que tudo isso foi possível? Foi a tua vontade, foi o teu querer. Por isso, trouxeram todos os doentes. E ele curou muitos, mas não curou todos. Não curou todos. Porque nem Jesus, nem Yeshua, canalizando Cristo planetário, reflexo perfeito do todo, da consciência cósmica, nem ele pode passar por cima da vontade de uma pessoa. Se a pessoa não quer ser curada, ela não será curada. Ponto. Isso é liberdade. Isso é um dos fundamentos do evangelho, um dos fundamentos do cristianismo. Se não tem liberdade, não tem. Acabou. Percebe? É liberdade, é respeito à liberdade. Então, olha o esquema aí, ó. Nocaute na mente, com perspectiva de amor. Depois, nocaute no corpo, com magnetismo organizado. E aí o golpe de misericórdia. Tua fé te curou. Vai e não peca mais. Eu tô fazendo essa paródia, gente, porque acreditem se quiser, né? Eu falei assim, vou fazer uma paródia tipo de ringue, né? Aí eu botei no Google, Jesus Fighter. Olha o que eu achei, mano. Eu achei aqui, ó, The Fight of the Gods. É um jogo japonês, onde você escolhe um deus para lutar. Você pode escolher Jesus e Buda e eles vão pro ringue dar porrada um no outro. Eu falei assim, mano, desculpa aí a comunidade japonesa, brasileira que eu amo, mas assim, a japonesada dos games, eles inventam umas coisas e é sangue. Jesus tem 2 pedaços de cruz na mão, dá na cabeça do Buda. É uma coisa absolutamente louca. Você imagina você chegar para uma criança e falar assim, você já ouviu a palavra de Jesus? E fala assim, sim, é o meu predileto, principalmente aquele combo que ele dá com 2 hit, um punch. Você fala assim, não, menino, tô falando do Avatar, não tô falando do guerreiro. Vamos para outra perspectiva agora. Saúde para a OMS. Eu tô trazendo aqui a carta de Ottawa, que é uma carta que trata do tema promoção de saúde para países industrializados. É um esquemão ainda aqui da década de 80, né? Essa carta é de novembro de 1986. O que é o interessante dessa carta aqui? Para atingir um estado completo de bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio. Então a saúde é entendida como um recurso para a vida, não como uma finalidade da vida. Pontos muito importantes da Organização Mundial de Saúde. A saúde ela é um recurso, é um combustível, uma energia para você viver. Ela não é o objetivo da tua vida.
Ai, como é que a senhora tá, dona Jandira? Ai, vou levando, né, pra ver se um dia, ai, menino, pra ver se um dia a minha saúde volta. Eu tô fazendo agora os tratamentos pra ver se eu acerto a coluna, pra ver se os triglicéridos, o colesterol baixa. Ai, menino, mas é uma luta, né? Tamo na luta. Né? Tamo na luta não é vida. Tamo na luta é sobrevida. A senhora vai me desculpar. Tamo na luta é sobrevida. Saúde não é finalidade da vida, não é objeto. Ai, tudo que eu peço a Deus hoje em dia é ter saúde, né? Ter saúde. Então, quer dizer, a pessoa está vivendo para tentar conquistar a condição mínima para viver. Não, saúde é recurso para a vida. E o que é a vida? O que é a vida? Que é esse estado completo, aqui ó, Organização Mundial de Saúde dizendo, esse estado completo de bem-estar físico, emocional e social. O que é isso aqui? É o indivíduo que consegue, veja aqui do lado, identificar a sua aspiração e realizar. Puta, o que eu quero? Eu tenho que saber identificar o que eu quero. Eu tenho que saber identificar o que eu quero. Voltamos para aquela questão que eu estava tratando até agora. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei se o que eu quero ou se eu quero o que outros quiseram que eu quisesse. Eu não sei. Nós estamos perdidos. Então eu tenho que identificar o que eu quero. E eu tenho que ser capaz de realizar o que eu quero. Capaz de realizar. E ó, eu vou falar, a gente faz muito disso nos programas de mentoria do Círculo e nos próprios cursos do Círculo, porque a gente tem mentorias em grupo também e tal. A grande dor é a gente saber o que a gente quer, a gente identificar, a gente ter clareza da nossa aspiração e ter capacidade de realizar. Ter capacidade de fazer. Percebe? Aspirações. Segundo ponto é necessidade. Você tem que saber, quando você sabe quem você é, você conhece as suas necessidades. Não só necessidades ali do básico da pirâmide de Maslow, que é comer, cagar, beber água, dormir, fazer sexo. Não é essas necessidades só básicas. Educação, segurança, acesso. Não, são necessidades também, cara. O que eu preciso? Que tipo de relacionamento eu quero me envolver? Que tipo de causa faz sentido para mim? Que necessidade... Percebe? São necessidades profundas do ser. E nós, no Círculo, quando nós estudamos, por exemplo, comunicação não violenta, que tem aulas aqui no canal aberto, você pode colocar comunicação não violenta, inclusive minha esposa aqui dá, a Juliana Millet. Coloca aí, comunicação não violenta. Tem uma série com 3 aulas com ela. Você vê que gata, linda, gostosa que ela é. E inteligente, né? Gênia. Puta que é foda, ela é linda. É um máximo essa mulher. Não sei viver sem ela. Ó, quando a gente estuda comunicação não violenta, você vai ver lá que o sentimento leva a gente a conhecer a necessidade, que é algo muito mais profundo. E muitos de nós não entram em contato com a necessidade porque não sabem estar nesse lugar de vulnerabilidade, de alguém que tem necessidades. Todos nós temos necessidades. Agora, quando a gente estudou comunicação não violenta e psicologia de pontos fortes, sabe o que nós entendemos? Nós entendemos que as necessidades estão diretamente conectadas ao nosso DNA de talentos naturais. Então, aquilo que é em mim a minha maior força, aquilo que é em mim a minha maior potência, que é o meu talento natural, ele também tem certas necessidades que precisam ser atendidas. E eu preciso saber satisfazer essas necessidades. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um talento chamado intelecção. Intelecção tem necessidade de solitude. Não é solidão, é solitude. Essas escapadinhas pro deserto que Jesus dava. Por isso que eu falei, eu acho que Jesus tinha intelecção. Alto. Por quê? Porque a gente precisa processar mentalmente, a gente precisa encaixar as peças mentalmente, a gente precisa pensar. Eu gravo as aulas para vocês logo cedinho, porque eu tenho que ter ficado em silêncio, quieto, volto do plano espiritual, fico quieto, medito antes, fico quieto, fico em deserto, eu fico em retiro, porque eu preciso organizar tudo na minha mente antes de poder vir aqui falar. É uma necessidade minha. Agora me bota para dar 40 entrevistas depois de uma aula à noite, puta... Um mês seguido, nossa, não consigo. Não consigo. Eu gravo aula uma vez por semana. Os outros 6 dias, ó, e ainda assim eu fico 2 dias só quietinho, estudando. É uma necessidade minha. É onde eu produzo melhor. É onde eu faço melhor.
Percebe? Eu atendo mentoria de segunda e de quinta-feira. Aí tá lá cheia a agenda. A Bruxildes, que é outra que aparece aqui no canal, também dá aula de bruxaria, do acervo do general. Aquilo ali, ela é a própria general. Que ela marca assim, um atrás do outro. Pra mim, assim, não dá de eu fazer um xixi, assim, um atrás do outro. Mentoria. Aí, puta, é um tesão, adoro fazer. Cara, no dia seguinte eu não quero falar com ninguém. Mas por quê? Porque é uma necessidade minha de solitude, eu preciso voltar. É um tesão falar com meus mentorados, adoro atender, adoro fazer sessões. Mas aí, no dia seguinte, eu preciso voltar pra mim, ir pro deserto, ficar quieto. Tô brincando, a Bruxildes é uma fofa, gente, vocês não sabem. Ela bota, agora você descansa, ela põe assim na minha agenda. Descanse, curta, vá meditar. É uma fofa, eu amo ela. Ela é muito mais empática comigo do que eu. Percebe? Eu tenho que saber minhas necessidades. Terceiro ponto, o meu relacionamento com o meio. Eu não sou um ser isolado, eu não posso ser um ser isolado. O ser humano era um ser social por natureza. Você nunca deu certo sozinho desde a hora que você nasceu, que você entrou nessa dimensão, você já dependia da tua mãe, você saiu, você precisou de 2 tetas por 9 meses. Você precisava que teu pai te carregasse e te desse banho. Você não é filho de cabrito que já nasce em pé. Você precisou. Você é um ser social. Você é um ser de comunidade. Você é um ser relacional. Então a forma como você se relaciona com o meio é fundamental para você ter saúde e bem-estar. Não adianta nada você ter certeza, clareza do que você quer e força para realizar, você ter as suas necessidades bem atendidas e ser um cavalo com o meio ambiente. Ser um cavalo no meio que você tá. Cavalo, coitado do cavalo. O cavalo é um ser docílimo. Você é mesmo uma tristeza. Parece um trator, uma máquina, passa por cima das pessoas. Não é possível ter saúde sem interações sociais de qualidade. Porque enquanto você for uma megera, um crápula, um grosso, um tosco com as pessoas, saiba que elas estão emanando energias para você de mágoa, de rancor, de tristeza, de ódio, de depressão. Você acha que isso não chega até você, bobinho? Você acha que você é mais você e que eu é que mando porque eu sou tal, porque eu dou resultado. Adoro essa frase. Pô, você foi grossa com a equipe, você foi bruta, você foi estúpida. Ah, não tenho paciência para isso, eu dou resultado nessa empresa. Olhe bem para a sua rabeira, viu, querida? Porque já deve ter assim, ó, uma espingarda de ectoplasma atrás de você, assim, aquela espingarda de fluidos etéreos, de gente que não gosta de você. Desculpa, meio ambiente tem tudo a ver. O meio ambiente, não só isso, né? Claro, meio ambiente, natureza, ainda tem muito mais dimensão aqui. Mas ou você se adapta ou você colabora para mudar esse meio. E eu tô falando aqui de relacionamentos, eu tô falando aqui da sociedade, eu tô falando aqui do meio ambiente como um todo, da natureza. Eu tô falando de todas as dimensões, né? A Organização Mundial de Saúde, ela é danadinha, viu? Olha aí, a carta de 1986... Não sei se você já tinha lido. Olha o que eles continuam falando aqui. Ó. Promoção de saúde pressupõe o desenvolvimento pessoal e social através da melhoria da informação, da educação para a saúde e do reforço das competências que habilitem para uma vida saudável. Ou seja, uma vida que seja capaz de identificar aspirações e realizar, uma vida que seja capaz de satisfazer as suas necessidades, conhecer e satisfazer as suas necessidades, mudar ou adaptar-se ao meio. Não quero fazer merchan, mas assim, esse é o papel do Círculo como escola. Percebe? O nosso papel como Círculo Escola é educar você para essa plenitude de vida. É levar esse tipo de capacitação, é promover isso, seja com programa de mentoria, seja com os nossos cursos. Agora, em julho, abre a turma anual do curso de iniciação à exoconsciência, que é uma jornada de 1 ano, transformadora. Quem fez sabe do que eu estou falando. Se você fez jornada de exoconsciência, de iniciação, comenta aqui embaixo, deixa teu testemunho para as pessoas verem. É o bicho. É o bicho. Por quê?
Porque a nossa função como escola é levar essa integralidade. A nossa missão é impulsionar a transição planetária. Como é que a gente impulsiona a transição planetária? A gente leva o conhecimento integral para o ser humano integral. A gente promove essa harmonia, promove essa autonomia. Percebe? É a nossa contribuição, é a fatia que a gente tem, né? A saúde resulta dos cuidados que cada pessoa dispensa a si própria e aos outros, de ser capaz de tomar decisões e de assumir o controle sobre as circunstâncias da própria vida. Isso é autonomia. Isso é exoconsciência. Exoconsciência integra a dimensão espiritual de uma maneira autônoma e empreendedora na sua vida, porque a sua relação espiritual, ela pauta a sua definição sobre si e aquilo que você vai fazer. Lembra lá? Aspiração, realização. Tá aqui, ó. Organização Mundial de Saúde, desculpe, círculo, escola está alinhado com as diretrizes de promoção de saúde da Organização Mundial de Saúde. Círculo, escola filosófica, está completamente alinhado com essa ideia da Organização das Nações Unidas. Que não pode ser uma ideia que fica no papel, percebe? Porque, pô, junta lá um bando de crânio, doutores e gente da melhor qualidade para produzir um documento sobre esse que dita diretrizes e políticas para a criação de estratégias. E nós, como sociedade, círculo como empresa, responde a isso. Isso é cidadania. Você entende? Política não se faz sozinho. Transformação social não se faz sozinho. A gente tem que estar atento a esses movimentos e responder como cidadãos. Nós, como cidadãos, é uma função nossa de cidadania espalhar esse tipo de coisa que promova a saúde. Percebe? Assegurar que a sociedade em que se vive cria condições para que todos os seus membros possam gozar de boa saúde. Eu vou te falar, eu quero levar a espiritualidade para dentro das empresas. Essa espiritualidade livre de religião, livre de dogma. Nós estamos criando no círculo uma ideia de educação corporativa, porque eu acho que nas empresas é onde a gente tem mais oportunidade de levar essa espiritualidade sem religião, sem dogma. Uma espiritualidade livre, responsável, autônoma, que produza bem-estar, que produza transformação, que afete positivamente os processos que acontecem dentro das empresas. Eu quero levar. Eu quero levar. Eu quero saber se você abre a porta para... Se você abre a porta da sua empresa para minha empresa falar de espiritualidade livre aí. Para falar de qualidade de vida, para falar de potencial, para falar de talentos naturais, de pontos fortes, você abre a porta da tua empresa para mim falar? Porque eu, como empresa, estou atendendo a essa diretriz da Organização Mundial de Saúde, das Nações Unidas. Eu estou atendendo a essa diretriz estratégica que visa trazer mais qualidade para todas as pessoas do planeta. Eu, como cidadão, estou respondendo a isso. E você, como empresário, você faz o quê para promover saúde, bem-estar, qualidade de vida, realização pessoal dentro da sua empresa? Você faz o quê? Você põe meta no rabo dos caras? Sposati, eu boto uma cenourinha na frente para o cara cumprir a meta. Se o cara também não cumpre a meta, você já bota a cenourinha atrás do cara que eu sei, né? Percebe? Não, comigo é linha dura. Eu pago os caras para dar resultado, não pago os caras para ser feliz, não pago ninguém para ser realizado. Eu pago o cara para fazer o trabalho dele e ponto. É isso que você pensa? Não, funcionário não adianta. Se a gente começa a fazer essas coisas, começa a ficar tudo forgado. Ah, começa? Não sei. Os meus são cada vez mais eficientes, mais felizes, um tesão. Eu queria pagar 50 mil reais cada um deles. Ainda não descobri um jeito, tô pensando como que eu vou fazer, viu? Carolzinha, segura aí. Percebe? É o nosso papel, é saúde, não é? Solidariedade, veja que frase linda aqui, ó. Organização Mundial de Saúde, baby. Solidariedade, prestação de cuidados, abordagem holística e ecologia são temas essenciais no desenvolvimento de estratégias para a promoção de saúde. Abordagem holística, integrativa. Não, mas ambiente de trabalho não é lugar de ficar falando dessas coisas, não. Se o cara tá com problema, ele que vai procurar um psicólogo ou vai procurar uma benzedeira para tirar o satanás dele. Anta!
Você acha que a pessoa vai só de corpo para tua empresa? Ela vai corpo, mente, espírito e toda a horda de obsessores vai tudo para dentro da tua empresa, quer você queira ou não. E não tem como o cara crachá e a catraca impedir. Catraca física não barra obsessor espiritual. Se o teu funcionário tá deprimido, tá fudido, tá lascado, tá estressado, tá ansioso, toda a horda de espíritos associados a esses sentimentos foram com ele trabalhar para dentro da tua empresa e o porteiro do prédio não pegou. Não queria falar, mas é isso. E sabe o que está acontecendo? Está cagando o teu ambiente, tá arrebentando o teu ambiente, as suas relações, está encobrindo as necessidades, as pessoas não têm necessidades atendidas, as pessoas não têm a clareza do que é da insatisfação, elas não sabem o que elas querem e também perdem o seu poder de realização, com isso cai a sua eficiência, cai a sua entrega, cai a sua performance, cai a sua alegria, cai o seu lucro, cai a felicidade de todo mundo. Porque o ambiente que poderia ser um ambiente sadio, de relacionamentos agradáveis, bacanas, que impulsionasse essa pessoa para esse estado de harmonia, onde ela sabe o que quer e realiza, onde ela conhece as suas necessidades e satisfaz, onde ela colabora para mudar o meio, esse ambiente resolveu simplesmente fechar os olhos e fingir que não é com ele, porque é complicado demais falar dessas coisas no ambiente de trabalho. Responsabilidade nossa, viu, empresário? Você que não é empresário, agora você fica tranquilo que essa chinelada não é para você, é para nós aqui, tá, empresário? Para nós. Terceiro ponto de vista curioso aqui. Então trouxe Yogananda com aquela visão mais espiritual, trouxe a Organização Mundial de Saúde que vê que tem uma consequência social muito grande dentro dessa visão da Carta de Ottawa. E aí eu trago para vocês agora uma visão espiritual do Emmanuel que está no livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre saúde, que é muito interessante, muito interessante. Veja aí, ó. Criaturas existem, na verdade, desculpa, só fazer uma correção, esse capítulo não é o tema saúde, o tema desse capítulo é o tema corpo, tá? Por quê? Porque muitas vezes certas doenças são a cura do espírito. Lembra aquele sistema de amortecimento que eu falei para vocês? Corpo afeta a mente, mente afeta o espírito, mas aqui a mente produz a consciência de espaço-tempo, então ela serve como um amortecedor. Tanto o espírito não afeta diretamente o corpo, como o corpo não afeta diretamente o espírito. Tudo esse afetar passa por esse amortecedor da consciência espaço-temporal. O que acontece? O sujeito encheu o cu de cachaça a vida inteira, bateu na mulher, era um bicho violento, raivoso, rancoroso, aquela desgraça toda durante toda a vida. Ou seja, aquilo foi batendo tanto nesse amortecedor do espaço-tempo que uma hora a garantia de fábrica foi da mente, começou a afetar o espírito, deforma os corpos perispirituais. Quando esse cara morre, que cessa a consciência espaço-temporal e cessa o corpo, não tem mais amortecimento. Então o mal bate diretamente no espírito e o espírito se aprisiona, porque não tem espaço-corpo, não tem espaço-tempo, não tem alternativa, o cara fica como naquele filme Soul, né? Preso dentro dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos. Espíritos há que por tanto tempo ficam assim, que não tem outra solução se não tentar restabelecer esse amortecedor para que ele tenha a possibilidade de receber outros tipos de sentimento, de aspiração, que não seja esses nos quais ele se aprisionou. Então, o que acontece? Eles são internados novamente no corpo. Então, produz-se corpo e mente, consciência espaço-temporal aqui no caso, tá? Produz-se corpo e mente novamente como uma forma de conter toda aquela desarmonia, de começar a dar aquele remendo naquela desarmonia que está gravada no espírito. É disso que o Emmanuel está falando aqui, que certas doenças, certas patologias, elas são a cura do espírito, tá? Cura do espírito. Por quê? Se a gente considerasse, por exemplo, que a gente só tem uma encarnação, Deus seria um baita de um sacana, porque você nasceu com 2 pernas, de repente o cara do seu lado nasceu sem nenhuma.
Pô, por que você nasceu com 2 pernas e ele nasceu sem nenhuma? Você acha que esse Deus é justo? Não, mas Deus ama todas as criaturas de forma igual. Puxa, não me parece, porque essa tem 2 pernas e aquela não. Agora, aquela, entre aspas, deformidade, entre aspas, deficiência daquele corpo, está de alguma forma produzindo experiências mentais que estão reformando um espírito que precisou daquilo por alguma razão que nós não conhecemos no plano físico, mas que o plano espiritual sabe, está registrado. E não é que tinha alguém lá com o caderninho falando assim, vai ficar chutando gato a vida inteira, chutou gato 3, chutou gato 378 mil vezes durante uma vida, vai nascer sem perna. Não tem ninguém anotando isso. O mal fica marcado em nós. O mal que nós fazemos nos marca. Nos marca. E aí, essa marcação se projeta na formação do novo corpo de acordo com a necessidade do nosso espírito. É o que o Emmanuel vai dizer aqui, ó. Criaturas existem tão conturbadas no além-túmulo, ou seja, plano espiritual, depois que desencarna, com os problemas decorrentes do... Aí começa, suicídio, pessoa que se mata, homicídio, pessoa que mata o outro, da delinquência, né? O vida louca, da viciação, olha aqui o vício entrando. Eu acho muito interessante aqui, né? Vício. Por exemplo, durante 100 anos, o cinema incluiu o merchandising do cigarro. Então o cigarro estava na mão dos rebeldes, dos pensadores, dos revolucionários, dos intelectuais, dos porra louca, dos artistas, das pessoas de criatividade. Durante 100 anos, se você pegar todos os filmes, não é? O cara que está estressado, ele sai e o cigarro relaxa ele, não é? O cara que é sensual puxa um cigarro e conquista a mina. O revolucionário está lá planejando a revolução com o cigarro. O terapeuta está fumando. Então, ele foi sistematicamente colocado na nossa mente pelo merchandising como um símbolo de expressão de liberdade, criatividade e intelectualidade. Aí você vê um adolescente idiota dizendo, eu sou livre, cara. Eu faço o que eu quero com a minha vida, sabe? Ai, mãe, para. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu que faço o que eu quiser. Você olha e falou, trouxa, que faz o que você quiser, você acha que você quer fumar? Você está querendo que outros sistematicamente quiseram que você quisesse. Sistematicamente, mas a pessoa do vício, enquanto ela não tem consciência da merda que ela está fazendo na vida dela, a pessoa do vício acha que está numa expressão de liberdade. Então, coisa mais idiota do que isso. E aí, viciação começa pela continuidade no espaço-tempo, vai desgastando aqueles amortecedores, vai para a mente, vai para o espírito. Acabou. Então, ó, tem gente que está tão desarmonizada no plano espiritual que, volta para o texto comigo, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios. Ó, o corpo manifestando o desequilíbrio que é retrato do espírito que formou o corpo. Pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Então veja, é uma disfunção vibratória, porque é uma informação que está no espírito que vai acabar jogando o cara nesse estado de doença. É interessante, eu fumei muitos anos. Meu irmão, Vitor, nunca fumou na vida. Nunca fumou, sempre teve horror, vertigem. Eu fumava, minha mãe fumava, pai fumava, depois eles foram parando também. O Vitor nunca fumou, mas nunca pôs um cigarro na boca. E é interessante que o Vitor tinha bronquite desde novo. Nossa, o Vitor sofreu muito com bronquite, aí era aquelas coisas de chá, não sei o quê, até que veio a bombinha que aliviava muito ele, mas era uma coisa. Então era um quadro de patologia, logo quando criança, uma bronquite pesada.
Quer dizer, eu entregando os BO reencarnatórios do meu irmão sem ter falado pra ele. Mas eu acho, de acordo com a teoria aqui do Emmanuel, provavelmente deve ter fumado pra caramba na última vida, deve ter se fudido pra caramba com o pulmão dele na última vida, e na internação houve esse ajuste, tanto que ele tem uma repulsa. Hoje é um puta de um cavalo de 2 metros de altura, forte, tal, corre, joga bola, não sei o quê, não tem mais problema nenhum, né? Superou essa desarmonia. Mas você percebe que coisa interessante? Porque não é justo, por que a criança tão pequenininha tá com essa bronquite tão horrorosa que mata, a pessoa não consegue respirar, você percebe? Foi mal aí, mano. Depois eu te pago uma. As enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos da posição infeliz que nos conduzimos no pretérito próximo, ou seja, problema de nascimento é reflexo da situação que o espírito estava no plano espiritual. Acabou! Ponto, causa e efeito, reclamando-nos a internação na esfera física. Às vezes por curto prazo, e aqui está muito, você vai ver, por exemplo, em 50 anos depois, né? Por que um bebezinho morre? Por que um bebezinho morre? Que dor, que coisa horrorosa, que dureza. Ou morre ainda no ventre, na gestação. Por quê? Porque são espíritos suicidas, que agora vivem a experiência de conquistar novamente um corpo, e eles lutam por isso. Então essas internações breves são parte do tratamento de reequilibração desse espírito para que ele dê valor a esse corpo que ele feriu na outra encarnação, percebe? Aí você começa a ter uma outra lógica, fala, tá, entendi. Até isso é uma consciência que produz um efeito, eu diria que um analgésico para mães, por exemplo, que perdem o bebê, que é uma dor, que fica um vazio. Cara, coloque isso na sua consciência, tá, beleza, putz, foi doído tal, mas você ofereceu para aquele espírito o tratamento ou o período de experiência encarnatória necessário para ele dar mais um passo. E provavelmente ele volta depois e tenta reencarnar de novo. E tenta voltar, então você está servindo de alguma forma, você tem laço com essa pessoa, você ama essa pessoa e você tem direito de amar esse serzinho, sim. Mas não confunda um serzinho frágil com um espírito que necessita. Porque os nossos filhos não são criancinhas frágeis, eles são isso aqui, mas eles são espíritos também, não é? Às vezes por curto prazo, então, para tratamento da desarmonia interior a que foram acometidos. Contudo, e aí eu acho isso aqui muito louco, né? Porque você fala assim, tá, beleza, mas se certas doenças são a cura do espírito, não é melhor a gente ficar fudido com a doença e aprender logo o espírito? É verdade. Tem coisa que é verdade. Só que tem um ponto aqui, né? O livro Pensamento e Vida, ele é uma cartilha do plano espiritual para a educação da mente. E olha como é que ele conclui esse parágrafo. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamentos sem justo atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Ou seja, o cara fez esse mal. Ele gerou essa desarmonia, ele gerou esse estado de desunião, de desconexão. Então ele tem que gerar um novo estado de conexão. Ele tem que pagar a coisa, aquela coisa do fumou 40 anos e agora em 4 dias quer ficar zerado, né? E ele vai ter que ajustar isso aí. Só que o que acontece? Você já pagou aquela continha antecipada e ganhou 5% de desconto? Aquele boletinho da mensalidade da escola do teu filho, que se você paga antes do 5º dia útil, você ainda ganha 5% de desconto? O que o Emmanuel está dizendo aqui, ó, tem desconto no plano espiritual também. Veja, a prática do bem, simples e infatigável, ou seja, incansável, pode modificar a rota do destino, ou seja, pode reverter a lei de causa e efeito. De vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Olha novamente aqui o caminho da cura por Emmanuel.
pensamento claro e correto, né? O bem que gera um outro tipo de pensamento na minha mente. Então, o exercício do bem, a busca do bem, a prática do bem, gera um novo tipo de pensamento na minha mente, e este novo tipo de pensamento na minha mente, ele vai afetar as minhas funções celulares, ou seja, ele vai impactar na intimidade da minha célula, e é na célula que se produz o ectoplasma, é na célula que se produz ali toda a energia do nosso corpo, né? Que ela quebra e aí tem energia ali, tem a força vital e também os eventos que nos cercam. Não é que a prática do bem quebra a lei de causa e efeito, mas é aquela coisa, você está devendo 10 mil no cartão de crédito, aí esse mês você dá conta de pagar 1.000, aí vai ter o juros, você vai dever 9.500, aí esse outro mês você paga 1.000, aí cairia para 8.500, mas tem o juros, você vai dever 8.900. Agora, se no outro mês você paga 12.000, você paga tudo que você deve e sobra. Percebe? O pagamento e o débito, a lei do pagamento e do débito não deixaram de agir, mas se eu tenho mais disponibilidade para pagar, mais rápido eu cubro a dívida. Ou seja, esse mais rápido eu cubro a dívida vem da vontade. Como é que eu consigo esse capital a mais para cobrir o karma e transformá-lo em dharma? Vontade, querer. E a vontade e o querer são uma expressão do teu espírito. Portanto, é quando a gente mergulha em si, na intimidade do nosso espírito, da nossa identidade, e realiza de fato o que nós queremos. Esse querer produz um bem que é maior do que o mal que nós fizemos. E esse bem que é maior do que o mal que nós fizemos cobre a dívida do nosso cartão de crédito kármico e sobra crédito. Veja aqui, ó. Então, ó, o Espírito de Jesus tinha controle sobre a energia cósmica. Olha aqui, ó, a energia cósmica entrando na cabecinha do Jesus ali. Ele captando a energia cósmica. A fé dos doentes permitia que Jesus enviasse a energia plenamente curativa a partir do seu próprio corpo para reforçar a débil energia vital dos enfermos. Tanto a energia no corpo de Jesus como a energia no corpo das pessoas curadas provinham da energia cósmica de Deus. Jesus comandava sua vontade a conectar a energia cósmica. Então aqui a vontade, a consciência de Jesus recebendo essa energia que era aqui, ó, catalisada, eu coloquei aqui no coração, porque a vontade, ela é o epicentro do nosso ser e ela bate aqui no nosso chakra cardíaco, né? Ele comandava a sua vontade a conectar a energia cósmica e com a energia em seu cérebro e a enviá-la através das suas mãos. Olha aqui, ó, a energia vindo do coração para os braços e para a mão, né? Num fluxo contínuo de potentes raios para o corpo das pessoas. Olha aí o corpo da pessoa ficando todo energizado. Então é a vontade de Jesus canaliza essa energia cósmica, né? A consciência canaliza, traz para o chakra cardíaco dele, onde a vontade dele mandava isso para a mão e essa energia saía pela mão e entrava pelas pessoas. Mas este circuito só fechava se a pessoa tinha fé, se a pessoa quisesse, se a pessoa acreditasse, se ela tivesse, em outras palavras, uma predisposição mental a receber aquilo. Então o segredo aqui está entre mentes, percebe? Diga-se de passagem, o esqueminha do lado é um curso rápido de passe energético, né? Você que estava aí há 40 anos estudando para aprender a dar um passe, é basicamente isso aqui, ó. Volta ali a animação, Guilherme, para a turma ver, ó. Você visualiza essa energia cósmica entrando. Como assim visualiza, Juliana? O que eu tenho que fazer para a energia cósmica entrar na tua cabeça? Tem que querer, criatura, queira. Fecha os teus olhos, queira, visualize. Faça um exercício de imaginação, ou seja, a ação de criar uma imagem. Isto é o querer da sua mente que move o plano.
Queira que a energia entre pelo seu coronário. Olha ali, ó. Entra pelo seu coronário. Traga essa energia para o seu coração. Como é que você traz essa energia para o seu coração? Olha para a pessoa que você está aplicando energia. Olha as linhas, os traços, as rugas, o cabelo, o nariz, o jeito. Ame essa pessoa pelo que essa pessoa é. Valorize essa pessoa. Valorize cada linha de cada história. Sinta essa pessoa aqui. E então, ó, daqui a energia vem para as mãos e você visualiza essa energia saindo da sua mão e entrando para essa pessoa. Curso rápido de Reiki em 5 minutos. Não que você não possa fazer um curso de Reiki, de Jorei, etc e tal, mas eu estou dizendo que vontade e intenção são primordiais. Se você tem vontade e tem intenção, impõe a mão e veja o resultado. Muito bem. Então aqui, ó, canaliza com a vontade, direciona com o coração, não é? Muito bem. Para fechar a aula de hoje, vamos lá. Como é que eu posso buscar cura em cada uma dessas dimensões? Espírito. Como que você busca cura no espírito? Vida mística, meditação, fazendo diário espiritual. A gente ensina a fazer uma das técnicas de diário espiritual na oficina de mediunidade, no curso de exoconsciência. Silêncio, quietude, diálogo com o Deidei, com Deus. É isso, tá? Na meditação, gente, já tem, olha, duas pesquisas aqui que são interessantes. O Dr. Robert Benson, ele mostrou já como que a meditação afeta na neuroplasticidade do cérebro, então cria novas sinapses, rompe hábitos antigos, cria hábitos novos. E o Dr. Richard Davidson, ele mostrou que depois de 16 semanas, o eletroencefalograma das pessoas que praticam meditação mostrava uma atividade no córtex frontal, que é essa parte aqui, modificada com mais descargas neuronais na região esquerda, ao longo da fronte. Esse padrão de descarga tem a ver com sentimentos positivos de alegria, felicidade e baixos níveis de ansiedade. Então, você, olha a meditação, olha o centramento do espírito que afeta a mente e beneficia o corpo, né? Tá bom, quero buscar, como é que eu busco a cura para minha mente, Juliano? Autoanálise, autoconhecimento e autodesenvolvimento contínuos. Tá aí Círculo Escola, tá aí tantas escolas de pensamento para ajudar você nisso. Processo de terapia analítica com psicólogo, um psicoterapeuta, né? Um psicanalista junguiano, freudiano, um psicólogo mesmo. Gosto muito de psicólogos da linha junguiana. Eu acho que pra gente é da nossa vibe, super vale, mas é psicólogo. Não é terapeuta holístico aqui. Terapeuta holístico você vai pegar para mazelas de corpo e mente. É outra história. Aqui eu tô falando de análise. Eu tô falando de um cara que vai te ajudar a pensar sobre o que você pensa, a voltar lá nos seus traumas, a ressignificar. É importante, né? Mentoria com psicologia de pontos fortes. Nós temos isso no Círculo. Se você quiser conhecer seu perfil de talentos, é um processo fantástico que as meninas fazem, tanto Mônica e Fernanda. Introspecção, exercício filosófico de pensar sobre o que se pensa. Você já parou para pensar sobre o que você pensa na maior parte do tempo? Porque você é o que você pensa, né? Convive e pertencimento a uma comunidade que é mentalmente saudável, né? Festa estranha com gente esquisita, você precisa conviver com gente que está na mesma vibe que você. Por isso que no Círculo tem mentoria em grupo. Quando a gente faz o curso de iniciação à exoconsciência, tem mentoria todo mês, tem encontro em grupo, o pessoal se vê, né? Faz piada, já tem as figurinhas carimbadas de cada turma. É uma maravilha. Tem partilha, tem aprendizado um com o outro. Você precisa participar de uma comunidade, precisa fazer parte, precisa ver que você não está sozinho nessa sua busca, tá bom? É vontade, autossugestão e indução, são dinâmicas mentais muito fortes, gente. Por quê? Porque é uma cura que acontece por essa sintonia. Sintonia é predisposição mental, você tem que aprender a gerenciar a sua mente. Para você, inclusive, que tem interesse nisso, em gerenciar a sua própria mente, em criar dinâmicas saudáveis que afetem essa mente, ajudem o espírito, ajudem o corpo, eu tenho um curso chamado Técnicas de Sintonia para Terapeutas. Técnicas de Sintonia para Terapeutas.
Eu recomendo para terapeutas porque o terapeuta pode usar isso na dinâmica do seu trabalho, mas na verdade ele é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que queira entender um pouco melhor a dinâmica da mente, como a mente se conecta com o espírito, como é que são os arquétipos, como é que é a jornada do herói, como é que eu posso usar visualização criativa, hipnose dinâmica para me curar. Esse é um curso muito bom. Eu vou trazer esse vídeo aqui na sequência para você conhecer e depois a gente vai dar dicas sobre o corpo, mas dá uma olhada nesse curso aqui que pode ser que seja útil para você. E se eu te dissesse que é possível e também muito simples criar atmosferas que facilitem a experiência espiritual, pessoal e coletiva, carregada de vivências e sentido, capazes de mover pessoas ao encontro do seu verdadeiro propósito? Nós já sabemos hoje dessas consequências do pensamento sobre o funcionamento orgânico do nosso corpo. Mas e daí? Como é que eu controlo o pensamento, Juliana? Eu não consigo evitar de sentir raiva. Eu não consigo evitar a frustração, evitar o estresse, evitar a ansiedade, evitar o descontentamento mental, a tristeza, a depressão. Não consigo. Como é que eu mudo isso? Esse é o grande segredo da transmutação mental. Mudar o estado de vibração. Mas o nosso objetivo como facilitadores exoconscientes é criar a atmosfera necessária para que a pessoa, em posse de conhecimento e autoconhecimento, consiga transmutar a sua mente. Esqueça de terceirizar a responsabilidade. Nós e apenas nós temos o poder de nos curar. O seu papel é ser quem você é e este curso vai te dar ferramentas. Todos nós, quando igualamos as ferramentas, não estamos querendo uniformizar um jeito X ou Y de facilitar atmosferas, mas queremos justamente, a partir do patamar das mesmas ferramentas, trazer à tona a sua identidade, porque a sua identidade conversa e ressoa de maneira única no universo. Portanto, seja quem você é, porque ninguém é melhor do que você nisso. Legal, né? Tá à disposição no círculo, tá? Se sentir no coração, vai lá. Eu acho que só eu dou aula nesse curso, tá? Sou eu do começo ao fim, você vai enjoar de ver minha cara. Mas ele é um curso muito positivo. E como é que a gente busca a autocura para o corpo? Veja, gente, o corpo, né, o Yogananda fala assim, o corpo é o pensamento condensado. Então você cura a mente pelo pensamento, mas também com o próprio corpo. Mas é a mente que comanda o corpo, né? Então o que você pode fazer para estimular o fluxo de energia vital no seu corpo? Uma alimentação de qualidade, né? Água de qualidade. Você pode praticar atividades físicas, né? Uma boa caminhada, um treininho, né? Um esporte que você curta, né? Você, olha, até, por exemplo, a prática mediúnica, eu lembro que o general pegava na minha orelha, ele fala assim, criatura, você tem que manter um condicionamento físico bom para aguentar o tranco mediúnico. Porque, sobretudo, quando os seres multidimensionais, né, mais extraterrestres, pleidianos, começaram a se comunicar conosco e a gente tinha que fazer a canalização, era uma palpitação, uma ofegância, uma taquicardia, que parecia que eu ia morrer. E era episódico, era só quando os seres vinham. Então ele falou, criatura, você tem que manter um ritmo de exercício, você tem que cuidar desse corpo para ele dar conta do tranco, senão não vai. E aí comecei a fazer atividades físicas, etc e tal, e comecei a conseguir controlar melhor o fluxo daquela energia, né? Então medicamentos alopáticos e homeopáticos sob orientação médica, né? Não tem nada demais, você às vezes precisa de um remedinho, precisa de um comprimido, precisa de uma homeopatia, mas faça isso com orientação de um médico, de preferência um médico que tenha uma abordagem integrativa. Porque
Porque você vai para um médico que não acredita no poder do espírito também, é de matar, né? Dá vontade de se dar na cara desse médico. Como que você estudou tanto tempo e continua sendo tão ignorante da realidade da vida, né? Busque já um médico integrativo, não vai ficar tretando, né? Ar fresco, luz do sol, um monte de gente que se entope de comprimido de vitamina D, cara. O sol é um astro do nosso sistema solar que dá passe gratuitamente, né? Só você ficar lá 20 minutos por dia ganhando um passe do sol. Tá transmitindo energia para você, né? Boa higiene, descanso apropriado, relaxamento físico e mental, jejum. Jejum é uma prática que eu estou retomando agora. Como é bom, como faz bem jejum, gente. Se informem sobre jejum, é muito bom, né? Curso da doutora Mônica de Medeiros, ó, é verdade. A Mônica tem um curso no Círculo que chama Saúde, uma Escolha do Espírito, mas esse curso só abre matrícula em janeiro. Mas é um puta... Pensa numa Mônica de Medeiros falando todos os aspectos de saúde como escolha do espírito. É fantástico, tá? Pela mente, né? Como é que eu curo o corpo pela mente? É o estímulo da vontade, a imaginação, a emoção, a razão que vão ativar a força vital do corpo. Gente, por isso e por nenhuma outra razão é que Jesus dizia: a tua fé te curou. É a tua predisposição mental que vai levar você à conquista deste estado de harmonia, de bem-estar físico, mental e espiritual, onde você vai ter condições de identificar e realizar as suas aspirações, satisfazer suas necessidades e atuar para a construção de um meio diferente. Por isso é a tua fé que te cura. Tchau! Sempre avante, que com essa coisa importante. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre viver com propósito nas trilhas de Eixo. Até mais!